Mais uma Live Act e hoje de um assunto muito especial que eu amo. Nós vamos falar sobre nutrição, nós vamos falar sobre alimentação. Pessoal, hoje um dia muito especial que eu tô com a minha nutricionista. Ela é nutricionista esportista funcional, pós-graduada em nutrição esportista, pós-graduadas em práticas ortomolecular e nutrigenômica, pós-graduada em nutriendocrinologia. Oh, mulher! Essa mulher é demais. E assim, é vasto o currículo dela, a experiência dela. Eu já estou com a Lília há mais de 4 anos e realmente ela se conecta num nível muito diferente. Não basta só ser bom no que você faz. O importante é você se conectar. E a Lília realmente ela se conecta. Ela se conectou comigo, se conectou com o Dr. Stephen. O Dr. Stephen, para quem nos acompanha, ele perdeu quase 30 quilos. E esse é uma mudança de comportamento do Dr. Stephen. A Lília realmente se conectou com o Dr. Stephen num nível muito mais profundo e hoje realmente ele é exemplar na alimentação, ele é exemplar nos exercícios físicos. E nutrição, a live de hoje é para a gente desmistificar, porque as pessoas, a mídia vende os alimentos saudáveis de uma maneira muito errônea. Ela vende que bolachas recheadas são extremamente vitaminadas, ela vende que suco de caixinha é realmente muito saudável e outras coisas mais que vocês vão adorar. Fiquem conosco aqui e se você acredita que essa live, esse assunto de nutrição pode ajudar alguém da sua família, seu namorado, sua namorada, seu filho, compartilhe agora mesmo esse link, porque vai realmente ser algo muito sensacional. A Lilian preparou uma entrega fantástica para você que está aí nos ouvindo, que a alimentação realmente é algo muito importante em nossa vida. Como você está nutrindo o seu corpo, como você está nutrindo o seu templo. A gente sabe e tem milhões de estudos que mostram que realmente uma nutrição saudável faz a gente envelhecer de uma maneira muito mais saudável, faz a gente ser produtivo. No mundo corporativo as pessoas querem ter foco, querem ser extremamente eficiente, só que é muito importante você tomar consciência que se você não está se alimentando bem, muito provavelmente o seu foco não está bem, a sua produtividade não está bem. Eu sempre gosto de falar, dar uma metáfora de um carro. Você pode estar com uma Ferrari, se você colocar uma gasolina adulterada, uma gasolina de má qualidade, com certeza a Ferrari não vai produzir do jeito que deveria produzir. Então, sem mais delongas, estou trazendo aqui a Lília. É um prazer imenso ter você na Live Act. Olá, pessoal. Quero primeiro agradecer, Edu, que oportunidade incrível de estar aqui com vocês. Estou muito feliz e honrada aí com esse convite seu e do Stephen, que são meus queridos, meus pacientes há anos. E eu sou prova viva aí do quanto que vocês são disciplinados, o quanto vocês querem e desejam realmente ter o corpo são e a mente sã, como você sempre me diz, não é? Então não tem como ter o corpo são e a mente sã se a gente não pensar na base. E a base é a alimentação saudável, não é? A gente pode pensar em várias estratégias para longevidade saudável, mas todas elas passam por uma reeducação alimentar. E eu amei esse tema. A verdade que nunca te contaram sobre alimentação saudável. E Dom, verdadeiramente existe aí um equívoco, um conhecimento muito errado do que é alimento e produto alimentício. Alimento é aquilo que a gente vê na feira, na feirinha dos mercados. Aquilo que você vê na prateleira do supermercado são produtos alimentícios. São alimentos que se transformaram, passaram por processos aí na indústria, né, para que eles durem mais. E o que dura mais sempre tem aditivo, corante, conservante, acidulantes, que ocupam os nossos receptores hormonais de vitaminas e minerais, ou seja, eles não permitem que o nosso corpo se nutra de maneira eficiente, além de prejudicar todo o funcionamento do nosso metabolismo. Então, a gente precisa entender que a premissa na alimentação é descascar mais, desembalar menos, não é?
Ah, mas alimento natural estraga. Claro que estraga. Ele é natural. Ele não tem nada que aumenta a longevidade dele. É para estragar. O alimento bom é aquele que estraga, né? O alimento que dura 3, 6, 2 anos, quanto de conservante e acidulante que ele tem lá? Esses produtos químicos, nosso corpo ele não reconhece. Mas uma vez que você ingeriu, uma vez que nós ingerimos, ele vai ter que ser metabolizado. Às custas da nossa própria saúde, às custas do nosso próprio metabolismo hepático. Então, isso vai ser uma grande construção que a gente vai fazer juntos hoje e eu estou muito contente com essa oportunidade. Que legal. Pessoal, vocês viram, né? Nesses 3 minutinhos da entrevista com a doutora Lilian, você viu tanto de consciência que você que tem preocupação com saúde, eu tenho certeza que você vai gostar. E olha, mais uma vez eu insisto, compartilhe esse link com as pessoas que você ama, porque quem ama cuida, quem ama quer que a pessoa seja saudável e muitas vezes a gente não sabe o que é alimento saudável e o que não é alimento saudável. Então, para começar a nossa história, e muitas pessoas chegam aqui no nosso instituto querendo, que estão sobrepeso, querendo emagrecer, e às vezes eles passam anos da vida fazendo dietas e eles não entendem que existem componentes emocionais. E nós vamos começar com esse assunto muito interessante. Por exemplo, eu adoro bolinho de chuva. Quando eu como bolinho de chuva, eu regrido lá na época que a minha avó fazia o bolinho de chuva. E eu me sinto amado, eu me sinto bem, eu me sinto acolhido. Entretanto, eu sei hoje, com a idade que eu tenho, que se eu comer todos os dias o bolinho de chuva, eu não vou conseguir ter o corpo que eu quero, ter uma alimentação saudável. Por quê? É fritura, é açúcar, é glúten, é um monte de componentes. Mas muitas vezes a pessoa que ela não tem escolha, muitas vezes a pessoa que ela quer se sentir amada enlouquecidamente, inconscientemente ela escolhe esse alimento. Porque na época, sei lá, às vezes 30, 40, 50 anos atrás, ela se sentia amada. Então eu gostaria que você compartilhasse isso conosco, Lília. Muito provavelmente no seu dia a dia, você tem essas pessoas que eles têm essa memória afetiva mas eu aprendi com a minha avó, aprendi com a minha tia. Compartilhe um pouco disso conosco. Você tem toda a razão, Dom. Alimento, acima de tudo, é prazer, é emoção, né? Alimento é recompensa, não é? Isso a gente aprende lá desde criança, com os hábitos e rituais. Uma coisa muito interessante que eu vivo todos os dias no consultório, e talvez vocês consigam se identificar, é comer um docinho depois do almoço ou jantar. Isso vem lá de quando nossos pais... Come tudo, Du, come tudo, porque aí você vai ganhar um docinho, um bolinho, um sorvete, não é? E aí, na nossa vida como criança, é uma recompensa por ter feito o que o pai e a mãe mandaram. Na nossa vida adulta, depois de um dia forte de trabalho, de um dia estressante, onde você fez o que você tinha que ter feito, você merece uma recompensa do bolinho de chuva, do chocolate, do sorvete. É extremamente emocional. E o importante é que a gente entenda, tenha essa consciência, porque quando a gente tem a consciência, a gente consegue ressignificar. Não tem problema nenhum a gente ter os rituais de família, a família italiana com vinho, com a massa, a família japonesa com gohan, enfim, ou os nordestinos com a acarajé ou com a tapioca. Não tem nada de errado, isso está relacionado ao bem-estar, ao prazer e à emoção. A questão é só o equilíbrio, não é? O equilíbrio é saber em que momento esses alimentos nos fazem bem, não é? Então, não é a exceção que adoece, é a exceção se tornar regra. Aí ela vem te trazer ganho de peso, adoecimento e problemas aí para a tua longevidade saudável. Que bacana, muito legal. Me conte um pouco, quando eu te convidei, você falou que teve alguns clientes de vocês que tomam 1 litro de suco de laranja achando que era saudável. Conta um pouco sobre isso, que eu tenho certeza que você que está me ouvindo acredita que tomar suco de laranja, 1 litro de suco de laranja é extremamente saudável. É mais uma confusão que a gente tem sobre a questão dos alimentos. As frutas, de maneira geral, elas são fibras, vitaminas, minerais e açúcar, que é a frutose.
O problema da frutose é que quando a gente ingere, ela ela dá um pico, gera um pico de insulina. E a insulina, ela é um hormônio que deveria pegar o açúcar e transformar em energia dentro das células. Mas conforme eu vou oferecendo suco de laranja, suco de uva, pão, massa, doce, os carboidratos de maneira geral, de maneira desorganizada no meu dia, eu mantenho esse hormônio insulina aumentado o dia todo. E sabe o que isso gera, do maior apetite e acúmulo de açúcar como fonte de gordura na tua região visceral, lá dentro do teu fígado. E aí é quando a gente começa a aumentar o volume abdominal. A grande questão é que não é só o problema estético que me aflige, né? Estou acima do peso, a roupa não fecha. A questão é que conforme eu vou aumentando esse açúcar como fonte de gordura no meu fígado, eu vou acometendo o meu coração, meu sistema nervoso central e o meu próprio fígado, trazendo uma série de doenças. Então, eu não estou dizendo que o suco de laranja é ruim, só que ele tem momento. Quando eu vou fornecer energia para o meu corpo precisa entender que essa energia entrou no meu sangue para ser usada ou estocada. Então, essa é a escolha fundamental. Se eu vou tomar suco de laranja, se eu vou comer tapioca, se eu vou comer uma banana, que são alimentos fonte exclusivas de energia, eu preciso usar essa energia na atividade física, por exemplo. Agora, estou eu e você aqui conversando, vou tomar um suco de laranja, o que teu corpo entende que esse açúcar, essa frutose da laranja veio fazer? Estoque, não é? Porque nós estamos em metabolismo basal, com gasto energético bem basal. E aí se eu dou uma fonte de energia muito grande, como os carboidratos de maneira geral e as frutas, nosso corpo reconhece este alimento como estoque. Então essa é a questão de tomar um litro de suco de laranja, 1 litro de suco de uva. São frutas e são boas, mas elas têm momento. Uau, que interessante. E aqui no Brasil, é cultural, as pessoas vão almoçar e pedem um suco de laranja. Me conte, esse é o pior momento. A verdade, muito interessante, essas questões que são questões do dia a dia e que as pessoas não se atentam sobre a influência, né, sobre a repercussão metabólica que essa questão de comer e tomar bebida junto. Não é porque causa barriga, como as pessoas falam, não pode comer junto com a refeição porque dá barriga. Não dá barriga. Quando eu tomo um líquido, seja ele qual for, junto com uma refeição principal, que é o almoço e o jantar, eu estou informando para o meu estômago que ele não precisa mais produzir ácido clorídrico, porque já tem o suficiente. Ácido clorídrico é importante para a digestão dos alimentos que a gente consome lá no nosso estômago. Eu comecei a mastigar, nosso estômago entende que ele vai receber um alimento, começa a produzir ácido clorídrico para digestão. Aí, é um líquido, né? Aí eu tomo um suco de laranja, um suco de limão, não é? Esse ácido clorídrico ele se dilui lá no nosso estômago. Isso causa uma má absorção, sabe? Eu falo que a digestão ela é um processo. Começa na boca, termina no ânus. A boca é para mastigar, diminuir o tamanho dos alimentos. O estômago é para digerir. E o intestino é para absorver. Se a gente pula alguma etapa deste processo, toda a digestão ela é comprometida. E aí, Dum, se a gente é o que a gente come. Sim, mas a gente é o que a gente come e consegue absorver. Se você come, não mastiga e não absorve, como é que os nutrientes vão chegar nas suas células para formar hormônio, imunidade, cabelo, massa magra, não é? Memória. Então, tudo começa no processo digestivo, mastigação. É essencial. Hoje que a nossa vida, com a nossa rotina louca, parece que almoçar, parar para fazer uma refeição é uma perda de tempo até. Você come falando no celular, resolvendo uma questão, não é? Está prestando atenção em tudo, menos nas tuas escolhas, na mastigação e naquele momento nobre do teu dia que você está suprindo o teu organismo de nutrientes, vitaminas e minerais. Está suprindo o teu organismo de saúde. Uau! Uau, que aula é essa, hein, pessoal? O pessoal que está aqui filmando, eles estão assim enlouquecidos, porque é um aprendizado. E o que é interessante, ao conversar aqui com a Lília, infelizmente, essa educação a gente não aprendeu lá no primário. Na primeira série a gente aprendeu matemática, aprendeu português, mas a gente não aprendeu como se alimentar. Olha que interessante, se a criancinha lá do
do primário começasse a entender sobre alimentação, porque isso é o resto da vida, o resto da vida a gente vai fazer escolhas. E Edu, se você falou um tema muito importante, nas escolas, que também é uma parte da nossa vida que a gente tem contato com a alimentação, se você hoje vai numa lanchonete de uma escola, seja lá qual for a idade, só tem glúten, lácteo, fritura, sabe? E as crianças, quando estão na hora do intervalo, estão lá consumindo todos os dias esses produtos. E interessantíssimo é que as crianças estão ficando cada vez com um paladar pior. E os adultos com paladar infantil. Todos esses alimentos industrializados, um dos componentes dele é o glutamato monossódico. Que o glutamato em contato com a papila gustativa, ele abre a papila gustativa e tudo fica muito mais saboroso, não é? E aí quando você vai comer um arroz, quando você vai comer uma fruta, ai, não tem graça. Tem paciente meu que fala, ai, mas não tem graça comer ovo. Porque não tem todos os aditivos químicos, corantes, conservantes, glutamato, que faz o ovo, teoricamente, ser mais gostoso. Então, hoje eu atendo muitos adultos que têm um paladar extremamente infantil, que não conseguem comer verdura, legumes, sabe? Porque ou saíram cedo de casa, ou não tiveram essa cultura em casa e vão se perdendo cada vez mais, ou acima do peso ou abaixo do peso. Não é só a pessoa que está acima do peso que está doente, as pessoas que estão magras também estão doentes e com marcadores inflamados. Então, a gente precisa rever esse conceito. No consultório, assim como você, a gente trabalha muito a consciência. A partir do momento que a pessoa identifica, a partir do momento que a gente consegue fazer a pessoa reconhecer o mau hábito, ela já vai colocar luz de maneira diferente nesse tema. Mas o problema é que as pessoas não reconhecem. Elas entendem que os produtos, o suco de caixinha natural, teoricamente natural, que dura 3 anos, como é que pode uma coisa natural durar 3 anos? Eu faço um suco de laranja agora, ao final do dia, ele está oxidado, né? A vitamina C é altamente volátil. Eu faço o suco de laranja e eu deveria tomar ele imediatamente para aproveitar a vitamina C. Como é que a indústria faz ele durar 3 anos? Uau. Não tem nada de natural, isso eu quero dizer. E não estou dizendo, mais uma vez, não estou fazendo uma apologia contra os alimentos industrializados. Estou dizendo que a alimentação de verdade é alimentação natural. O eventual é comer o produto alimentício. Uau, muito bacana, muito legal. E é uma pena, né? Eu venho, meu pai era obeso, meu pai era sedentário, então eu vivi na pele, ele tinha diabetes, ele teve que amputar os dedos do pé, ele teve um problema que ele caiu, fez um corte gigantesco, ele estava fazendo as necessidades, o vaso quebrou e ele fez um rasgo gigantesco aqui, ele tinha diabetes, então demorou muito tempo para cicatrizar. E eu venho desse ambiente, por algumas vezes eu vi meu pai quase falecer e por final eu acabei vendo meu pai falecer na minha frente. E então essa parte de alimento, de esporte, é algo que me fascina, porque eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero ter saúde, eu acho que acima de tudo, e óbvio, quando você tem saúde, o seu corpo corresponde de uma maneira diferente, né? Então, e eu vejo nas famílias, as pessoas que chegam aqui, tem um caso que eu gosto de contar muito, Lilian, de uma paciente que chegou aqui, ela também já tinha feito vários processos de regime, não conseguia emagrecer, tinha passado por vários processos e ela foi indicada por uma amiga nossa e ela veio, era uma executiva dos seus 30 e pouco, quase 40 anos, ela chegou literalmente cansada. Ela falou assim, eu não aguento mais fazer dieta. Existe algo que a hipnose pode fazer? Vamos lá. Ela fez algumas sessões com o Dr. Stephen, identificamos que ela tinha recursos necessários para fazer um processo de regressão, fizemos um processo de regressão, ela se viu no colo da avó, numa feira de rua, comendo coxinha. Olha que interessante. Muito. Ela se sentiu amada e no processo de regressão a gente perguntou, como que é essa sensação? Demais, tô me sentindo amada. E o que ela fez? Ela generalizou. Então todas as escolhas delas como adulta foi para lembrar a avó.
E obviamente que se você comer coxinha todos os dias, eu amo coxinha, mas não dá para comer todos os dias. Então as escolhas dela eram muito emocionais. Sim. A partir do momento que a gente educou, eu adoro essa palavra, escolhas. A partir do momento que eu trago consciência e eu tenho escolhas, ela começou a entender que ela podia ser amada sim, comendo alimentos mais saudáveis. Então é muito bacana essa combinação mesmo do corpo e da mente, como eu consigo me equilibrar, como eu consigo escolher, como eu consigo trazer consciência. Isso eu acho muito bacana. Uma outra coisa, Lilian, que eu gostaria de falar, faz muitos anos da minha vida que eu não tomo refrigerante. Mas eu vejo aqui no escritório dos meus amigos, eles tomam refrigerante enlouquecidamente. E foi muito engraçado, olha como são as coisas. Eu devia ter, sei lá, os seus 7 anos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, um com 8 anos de diferença, outro com 14 anos de diferença. Então, assim, quando tinha 7, meu irmão já era o mais velho já estava namorando. E eu lembro que eu tava tomando refrigerante e ele tava com a namorada. Sônia, eu lembro até hoje, essa cena eu lembro idêntico. Eu tava tomando refrigerante, ela falou assim, Duda, que era o nome que me chamam lá na minha cidade, você tá tomando refrigerante? Você tem os dentes tão lindos, o refrigerante vai corroer todinho o seu dente. Nunca mais eu coloquei um refrigerante na minha boca. Nunca mais. E então eu falo para os meus sobrinhos que tomam refrigerante, falo para os meus amigos que tá meio pentelho, mas eu queria que você falasse, porque a mídia vende como algo saudável, como algo refrescante, como algo que tira a sede, mas na verdade não é nada disso. Eu queria que você que falasse para as pessoas que estão aí, mais uma vez, gente, nós estamos aqui para dar escolhas para vocês. Se você quiser tomar 1 litro de Coca-Cola, fique à vontade. Mas eu gostaria que a doutora Lília pudesse falar um pouco do malefício que é tomar o refrigerante. Você tem toda a razão. É engraçado como que as pessoas despertam para a alimentação. No teu caso, o pessoal falou da questão dos dentes, para você chocou tanto que nunca mais você quis ter esse desejo pelo refrigerante, né? Então, e não necessariamente é somente os dentes que o refrigerante corrói, né? Se fosse só os dentes, né, Edu? Tava bom. A verdade, tem um postzinho que as pessoas postam com frequência, falando que o refrigerante limpa alumínio, que desenferruja, que desentope. É bem isso. E não é mentira mesmo. Quando eu tava na escola, no primário, sei lá, fizemos essa experiência. Colocou um osso no refrigerante, deixou X dias e o osso amolecia, né? Jesus! Isso para realmente comprovar o quanto que o refrigerante ele é lesivo e o quanto ele faz isso dentro do nosso organismo. O refrigerante, seja ele qual for, ele tem um pH muito ácido, em torno de 3, 4. O nosso pH sanguíneo é 6, 7, para manter em bons níveis o nosso funcionamento metabólico. Quando eu torno meu organismo mais ácido, eu estou comprometendo todo o funcionamento do meu corpo. Se eu tomo um copinho de refrigerante, eu deveria tomar em torno de 6 litros de água para alcalinizar, para devolver o pH correto do meu sangue. Uau. Essa é uma questão. E é por isso que eles falam de derreter o alumínio, coisa e tal, limpar prata, enfim. E outra coisa, o refrigerante de maneira geral, eles têm muito açúcar. E aí o que eles fazem? A versão zero, a versão diet, como se fosse o grande milagre. E agora, nas dietas, você sabe que as pessoas me falam, eu nem falo sobre refrigerante, que pra mim isso é tão basal que às vezes eu esqueço e peco por esquecer de falar não tome refrigerante, que pra mim isso é tão basal que eu acho que às vezes eu nem falo. Aí o paciente me manda uma mensagem, eu posso tomar agora na zero? Coca zero? Não! Mas não tem açúcar. Não tem açúcar, mas os refrigerantes que são diet, zero, light, eles têm uma quantidade grande de adoçantes e tem uma quantidade grande de sódio, não é? Então assim, o refrigerante não tem em nada algo que possa beneficiar a tua saúde. É o que a gente chama de calorias vazias.
né? É tomar para aumentar a insulina, é tomar para engordar, é tomar para adoecer. E é como você falou, a vida são escolhas. Né? Meu marido fala, na vida a gente escolhe uma coisa e abre mão de outra. Exatamente. É desse jeito, não é? E a partir da consciência que você desenvolve, você tem a escolha de continuar no caminho do adoecimento ou mudar para o caminho da saúde, né? E, eventualmente, tomar um refrigerante não é o problema, mas eu tenho muitos pacientes que tomam refrigerante todos os dias. E a Coca-Cola ela é altamente viciante, porque o carboidrato dos refrigerantes, de maneira geral, o açúcar, a glicose dos alimentos, elas atuam no receptor do prazer, que é o receptor opioide, que é o mesmo receptor das drogas. Então você realmente vicia no açúcar, não é? Então quem toma refrigerante todos os dias está viciado pelo prazer que a Coca-Cola, o Guaraná, de maneira geral, trazem, né? E aí a gente tem que ir começando a conscientizar, dessensibilizar, e aí você vai afastando aquele hábito devagar. Você falou uma coisa, Edu, da questão da tua família, que as pessoas às vezes se confundem e pensam que se na minha família não tem diabetes ou câncer, eu estou longe deste problema. Até sim. De fato, a genética, ela influencia, ela predispõe 20% da chance daquele gene se expressar. Seu avô era diabético, você tem o genezinho do diabetes aí. Só que 80% da chance desse gene se expressar é hábito, é a epigenética. Eu posso não ter nada genético para adoecer, mas se meu hábito de vida, alimentação, sedentarismo, escolhas, estresse, não é? Eu vou desenvolver a doença mesmo não tendo a genética. Porque as pessoas se surpreendem. Nossa, não tem ninguém na minha família com câncer. E eu desenvolvi por quê? E outra, uma coisa interessantíssima. Quando a pessoa descobre está com câncer na região X, o tumor, ele é a expressão máxima de uma doença que já começou de 2 a 5 anos antes, com o padrão inflamatório. Então, por isso que eu estou dizendo que escolher melhor ao longo da vida vai te trazer longevidade saudável. Hoje, a gente tem uma expectativa de vida que está aumentando cada vez mais. Só que com qual qualidade? Né? Esse viver mais e viver melhor. Porque senão, não sei se vale tanto a pena, modo de dizer, né? Exatamente, muito bacana, eu amo muito sobre isso. Eu lembro que eu conheci a Lilian faz acho que uns 4 anos, eu estava com 49, 48 anos, e aí ela falou assim, qual é o seu objetivo? Eu falei assim, eu quero chegar com 50 anos com um corpinho de 18. Eu falei, eu quero chegar com 10, 12% de gordura. E ela falou assim, então conta um pouco, Eduardo, qual foi o seu dia a dia. E eu sempre, eu tive uma alimentação saudável devido ao histórico da minha família. Eu já tinha passado por outros nutricionistas, eu sempre fiz esporte, mas eu tinha alguns hábitos que foi muito interessante, hábitos errôneos. Eu comia muito queijo, eu lembro que ela falou assim, me conta, você gosta de beber? Aí eu falei assim, sim, eu gosto de tomar meu vinhozinho, todo dia eu tomo meu vinhozinho. Ela falou assim, se você quer ter esse corpo que você deseja com 50 anos, meu amigo, você vai ter que escolher. E foi muito engraçado, porque olha como é cultural isso. Eu venho de uma família italiana que a gente toma o vinho todos os dias. E de repente vem uma pessoa falando que não, que o vinho não é... Eu lembro de uma frase que você me falou, ele falou assim, que os malefícios do vinho é muito maior do que os benefícios que é vendido pela mídia. E foi muito interessante. E olha que interessante, por isso que eu trago ela aqui. E vocês que têm interesse de uma alimentação, depois nós vamos passar o Instagram dela, realmente ela se conectou num nível tão profundo comigo, porque ela não estava preocupado com... ela vender o produto dela, ela estava preocupada comigo, ela se engajou com aquilo que eu queria, o meu objetivo. Então, ela me deu suporte. Acho que essa foi a grande verdade, Lília. Você me deu suporte para que eu conseguisse mudar uma crença que eu tinha, que era saudável, que tomar vinho todos os dias era saudável. E foi muito bacana. Foi fácil, gente? Não, eu vou confessar. Tinha dia que eu odiava a Lília. Eu falava, Jesus, por que eu fui lá? Mas foi muito interessante. E ela trouxe consciência para mim. Eu ia pegar o vinho, eu falava assim,
Eu consigo segurar isso, porque o meu objetivo, e ela me apoiou nessa minha jornada, ela apoiou nessa minha caminhada de chegar com 50 anos com o corpo que eu queria. Então eu fico muito grato, porque você trouxe consciência para mim, você foi me mostrando que de uma maneira muito delicada, por isso que eu gosto muito da hipnose ericksoniana, que a gente não impõe nada, porque se você impõe algo, Lília, haja rejeição, fala, não, quem que essa mulher vai fazer isso? Então, de uma maneira tão sutil, eu mudei meu comportamento. Hoje, eu passo meses sem tomar absolutamente nada. Um dia eu quero tomar uma champanhe, um dia eu quero tomar um vinhozinho, eu tomo, mas ela me deu umas dicas que eu não sei se eu vou falar pra você como se preparar se você quer tomar um vinhozinho, quer tomar uma cervejinha. Posso contar? Pode. Legal. Pessoal, essa aqui é uma dica para quem gosta de tomar uma cervejinha, para quem gosta de tomar um vinhozinho. 10, 15 minutos antes, você toma um frasquinho de Epocler e toma BCAA. Você mistura na água o BCAA, toma o Epocler e depois você já está, o seu organismo, ela vai falar mais sobre isso, mas seu organismo está mais preparado para não absorver o álcool de uma maneira tão prejudicial. Mas conte um pouco aí, que acho que todo mundo que está me ouvindo... Eles querem saber, né? Essa dica vale ouro, né? A dica do milhão, como dizem, né? De fato, Edu, assim, você falando da sua trajetória na alimentação, na mudança do estilo de vida, você foi sempre um homem vaidoso, preocupado com a estética e com a saúde. O que faltava, e o que eu vejo hoje, é falta de direcionamento e do suporte, que é o acompanhamento. O diferencial hoje é o acompanhamento. É você se engajar com o paciente e dando a mão junto, ajudando ele a conquistar aquilo que ele precisa, não é? E além da questão do shape estético, os seus exames mostram muita qualidade em saúde, não é? Eu digo que o melhor dos mundos é quando a gente consegue alinhar saúde, né? A estética, não é? A gente não treina loucamente ou come certo só porque a gente quer ser super saudável e morrer com 150 anos, não é verdade? A gente treina porque a gente quer ter uma beleza estética também, e tá tudo certo, é isso aí, não é? A questão da bebida alcoólica, ela realmente diminui a resposta de construção muscular. Ninguém, às vezes, está querendo ser um bodybuilder, um fisiculturista, né? Então a gente só tem que alinhar a expectativa de que o seu treino físico para ganho de massa magra, ele é sim comprometido pela bebida alcoólica. Eu sempre ensino essa estratégia do BCA e do Epocler. O BCA, ele tem alguns nutrientes, metionina, colina, betaína, que atuam no estômago, melhorando a digestibilidade do álcool. O BCAA, que ele é conhecido como um grande suplemento esportivo, ele ajuda o fígado a se regenerar mais rápido, diminui a morte celular dos hepatócitos, células do fígado, que o álcool vem trazer. Ele ajuda o metabolismo do fígado a eliminar mais rápido aquela agressão. Por que a gente fica bêbado? Por que a gente fica um pouco alegre? Porque aquele excesso do álcool não conseguiu ser metabolizado pelo fígado, ele fica circulando no nosso coração, no nosso sistema nervoso central, e você fica um pouco alegrinho, meio tonto. E a ressaca no dia seguinte, o que é? O metabólico tóxico do álcool que não foi eliminado, não é? Por isso que a gente fica embriagado, por isso que a gente fica de ressaca, com a cabeça pesada, se sentindo mal no outro dia. O Epocler e o BCAA aceleram o metabolismo do álcool pelo fígado. Então, é claro, não vai diminuir todos os efeitos lesivos do álcool no intestino, diminuindo a absorção de complexo B, também matando os lactobacilos, mas pelo menos se a gente diminui o tempo de agressão, a gente já tá ganhando, não é verdade? E no outro dia, é claro que tudo é dose dependente, né? Não dá pra tomar exceder na bebida e achar que o Epocler e o BCA vai fazer um milagre, né? Mas, de toda maneira, se a gente vai tomar socialmente, conversando com os amigos, enfim, sem muito exagero, no outro dia você sequer fica com dor de cabeça, com ressaca, com um pensamento lento. É muito interessante essa estratégia. Que legal. Então, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, não é para encher a cara e falar que a doutora Lília autorizou vocês para tomar Epocler. Exatamente. Não é isso, hein, pessoal? Mas essa dica eu já faço há mais de 4 anos e realmente virou um hábito da minha vida, né? E é muito engraçado quando eu saio com o Dr. Stephen para jantar,
geralmente eu peço um vinhozinho e ele já saca o Epocler ali e fala assim, olha aqui, a doutora Lília falou para tomar. E às vezes eu esqueço e ele já sempre tem o Epocler ali na bolsinha dele. E vira hábito, realmente vira hábito. Isso, tudo. Eu gosto muito... dentro da filosofia ericksoniana, a gente fala assim, uma essência humana se conectando com a outra essência humana. E é exatamente isso que eu senti quando eu entrei no consultório da doutora Lília. Ela realmente me acolheu, ela me ouviu, ela teve paciência, ela me deu um WhatsApp, a gente criou um grupo do WhatsApp que ela ia me acompanhando todos os dias. Edu, como que você tá? Edu, você fez isso. Edu, você fez aquilo. Lembra, final de semana, eu tomo Epocler. E é muito bacana. Que é isso que a gente faz, é isso que a gente precisa. O Dr. Stephen fala uma coisa, Lília, que eu amo muito e eu falo sempre isso para os meus clientes. Basta somente uma pessoa acreditar na gente que a gente consegue. É verdade. É muito interessante. E ela acreditou em mim, ela acreditou que eu poderia sair. Eu nunca fui uma pessoa sobrepeso, mas eu tinha o excesso de gordurinha na barriga, etc e tal. E foi muito interessante que ela conseguiu me dar suporte para atingir o que eu atingi. Então, foi por isso que eu sou extremamente grato. Lilian, agora eu quero falar um pouco do chocolate, pessoas, por exemplo, eu vejo no ambiente, aqui a gente trabalha muito, porque a gente tem uma missão muito grande, é uma missão de ajudar as pessoas, e muitas vezes os nossos colaboradores, eles ficam horas sem comer, eles às vezes pulam a alimentação, e isso, eu trabalhei em banco, né, pessoal? Às vezes a gente pulava a alimentação. Eu gostaria que você falasse um pouco, por exemplo, eu estou extremamente ocupado, o que eu faço? O que eu como? Ou eu tenho que obrigatoriamente sair para almoçar? Dá uma dica para vocês que estão nos ouvindo, porque muitas vezes a gente está fazendo um monte de coisa e às vezes a gente esquece ou não dá tempo. O que eu como nesse momento? Tempo é prioridade. Quando a gente fala não tenho tempo, é porque eu não estou priorizando aquilo que precisa ser feito. Não tem como eu falar de saúde, de imunidade, de shape corporal mais estético, se eu não me organizar. Tudo começa na organização. Se a gente sabe que a nossa rotina é corrida, se a gente sabe que a gente não tem tempo para parar para comer ou sair para buscar alguma coisa, a gente tem que se organizar. Não tem outra maneira, não é? Então, saiu de casa, já se prepara. Leva nozes, amêndoas, castanha. Os lanchinhos intermediários são aqueles que as pessoas pecam mais. No meio da manhã, no meio da tarde, e aí comem o que tem. Um pão, um chocolate, um doce, alguém dá um bolinho, não é? E aí é na hora que você está mais estressado e com maior apetite. Quando a gente está com muita fome, a gente perde a capacidade de ser seletivo. A gente come o que tem. Então, não é que as pessoas precisam necessariamente fazer 5 refeições por dia. Mas se pular uma refeição te traz maior ânsia pela comida, né? Maior vontade, desejo pela comida na próxima refeição, tem sim que fazer a refeição intermediária. Porque a refeição intermediária, ela vai te dar energia e equilibrar o teu apetite. Então, eu falo que as melhores opções, principalmente para o meio da tarde, são os alimentos que são fonte de gordura ou de proteína. Porque são alimentos que deixam a sua insulina mais basal e não disparam o teu apetite. Se no meio da tarde eu comer uma banana, eu comer um pãozinho de queijo, eu comer uma bolacha, alimentos que são fonte exclusiva de açúcar, esse açúcar chega no sangue e dá um pico de insulina, como eu já tinha falado, né? O pico de insulina dispara o apetite, aí você fica com mais fome no pior momento do dia. Tarde para noite, nós fomos feitos para o repouso. A gente está falando da questão do homem primitivo, que caçava de manhã. Nós ainda somos o homem primitivo que se modernizou. Deus nos fez para sermos mais ativos e gastadores pela manhã. A partir do final do dia, todo o nosso metabolismo se prepara para o sono. Serotonina, que é o neurotransmissor da sensação de bem-estar, da alegria, da diminuição da compulsão, ele começa a se transformar em melatonina, que é o hormônio do sono, não é? O nosso intestino funciona mais lento, nossa temperatura corporal cai, porque nosso corpo está se preparando para ir para a caverna dormir. Eu falo muito isso. Quando o sol se põe, os passarinhos não vão tudo dormir? A galinha não vai tudo lá pro puleiro?
É o relógio biológico. Por mais que a gente se modernizou, o nosso relógio biológico não. Então, o que eu quero dizer é, precisa se programar para sermos mais ativos e gastadores pela manhã. Então, se eu quero comer carboidratos, se eu quero comer fonte exclusiva de energia, não é? Tem que ser no café da manhã ou no almoço. Lanche da tarde e jantar, sempre escolher alimentos que não gerem impulso de insulina, que não mobilizem insulina e que não favoreçam nem apetite, disparando apetite, e nem também estoque. Né? Então, no meio da tarde, oleaginosas, coco, abacate, as frutas que eu permito e geralmente oriento à tarde, noite, é abacate, super fruta. E Deus é tão inteligente, não existe, na natureza, nenhum alimento natural que seja ao mesmo tempo fonte de gordura, fonte de proteína e fonte de carboidrato. Por exemplo, o abacate, ele é uma fonte de gordura, mas ele é pobre em açúcar, não é? A manga, ela é fonte de frutose, mas ela é pobre em gordura. Né? Não tem na natureza um alimento que ao mesmo tempo tenha gordura e açúcar. Não tem. Carne, ela é fonte de proteína e ela é pobre em carboidrato também. Né? O alimento que eu falo que não é de Deus, né? É do homem. Por exemplo, iogurtes, sorvete, pão de queijo. É uma mistura de gordura e carboidrato. Eu falo que é uma bomba. Não é de Deus, é do homem, né? Pode dizer. Interessante isso que você está falando. Mais uma vez, né? O tema da nossa live é a verdade que nunca te contaram sobre alimentos saudáveis. A mídia, ela vende tanto que o iogurte é bom. Inclusive tem até um ditado, uma máxima que fala... como que é? Danoninho vale por um bifinho. Danoninho vale por um bifinho. Me conte aí, que bifinho é esse? Não. Não um vale Danoninho por um bifinho. não vale por um bifinho. Veja, a intenção dessa máxima é comparar dois produtos fonte de proteína. Né? O Danoninho, ele vem do leite e é uma fonte de proteína. A carne, o bife, ela é proteína também. Só que o Danoninho, ele tem açúcar, corante, conservante e é leite. O leite de vaca, ele não é benéfico para o ser humano. Nosso intestino humano, nosso sistema digestório humano não é capaz de digerir de maneira eficiente a lactose, que é o açúcar do leite, a caseína, que é a proteína do leite, as beta-lactoglobulinas. O leite como um todo é um produto que nosso intestino humano não é capaz de digerir perfeitamente. O fruto dessa má digestão, dessa digestão incompleta, é rinite, sinusite, doenças de pele, hipotiroidismo, diabetes, acne, não é? Então, o leite, ele deveria ser exceção à boa regra. Os lácteos, de maneira geral. Então, até por isso, o Danoninho não vale por um bifinho. Agora, a proteína da carne, do frango, do peixe, são proteínas de alto valor biológico, excelentes para construção hormonal, para pele, unha, cabelos, favorecem o metabolismo como um todo. Mais uma vez, a carne é natural. O Danoninho é produto industrializado. A carne é alimento. O Danoninho é produto alimentício. Que bárbaro, muito legal. Isso é muito, muito interessante, né? Porque a gente é muito refém da mídia, porque a mídia vende isso como algo saudável, prático, né? E as crianças levam para a escola. As crianças levam para a escola, porque a mãe, muitas vezes, ela não sabe sobre isso. Não né? sabe. E a mídia faz esse apelo de que o Danoninho vai suprir, e ele é enriquecido com as vitaminas e minerais, e a bolachinha também é enriquecida. Enfim, as lancheiras das crianças são a minha maior dificuldade, né? Pela mídia, pela influência da mídia e pelas lanchonetes, pelas cantinas lá. Então, as mães precisam começar a aprender a montar um lanchinho que quer que o filho coma, porque senão ele vai comer a coxinha, né? E não tem problema, mas todo dia, um dia coxinha, um dia hamburguinho, outro dia pão de queijo. Não dá. E a obesidade infantil, ela tem crescido cada vez mais, Edu. A facilidade. E aí tem várias coisas, né? Os pais hoje, eles estão muito ocupados por tentando sustentar aí os filhos, não é? E aí, quanto mais prático for a alimentação, e hoje a gente tem uma gama de ofertas gigante, né? Melhor fica para esse pai poder administrar a rotina.
Mas é um tempo que a gente precisa investir, que é na qualidade das lancheiras e da alimentação das nossas crianças. Nossa. Lília, uma outra pergunta que eu tenho muito e eu fazia muito era comer embutidos. Eu lembro que quando eu comecei a ir para você me falou assim que não, os embutidos, o peito de peru light não era saudável. E para mim foi um choque, porque eu comia peito de peru light com pão integral e queijinho de Minas e eu achava que eu tava esnobando, que é aquele vendido como o sanduíche natural, sanduíche saudável, sanduíche fitness. E você falou, Edu, isso não tem nada de fitness, isso não tem nada de saudável. Me conte um pouco isso, porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo acredita que o peito de peru, ou o presuntinho light, ou sei lá o que, mussarelinha, conte um pouco sobre isso. Isso é uma crença muito comum. E você vê como a mídia, ela tem uma influência assim muito impactante sobre os nossos hábitos, não é? Porque a indústria dos alimentos, ela tá querendo se fazer. Quem cuida da nossa saúde somos nós, dos nossos interesses de saúde somos nós mesmos a partir do aprendizado e das escolhas, não é? E os embutidos de maneira geral, salame, peito de peru, salsicha nem se fala, né, Cristo? Né? Os embutidos, salame, peito de peru, mortadela, não é? Salsicha, todos eles são produtos alimentícios, ricos em sódio, corante, conservante. Quanto mais escuro o embutido, mais nitrato ele tem, que é uma substância, um nutriente que conserva esse embutido por mais tempo. Esse nitrato lá no nosso fígado, ele é metabolizado em nitrito, que é altamente carcinogênico. Então, é vendido como saudável alimentos que só estão prejudicando nossa saúde de maneira geral, nosso coração, nosso fígado. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção e deixar esses alimentos como exceção à boa regra. Tá, então, peito de peru saudável não tem nada de saudável. Nada de saudável. E queijo? Me conte um pouco. Você falou que o leite não é absorvido pelo nosso organismo, mas o queijo também não é algo... Os lácteos, de maneira geral, eles não têm boa digestibilidade no intestino humano. É claro que o queijo, ele já tem a proteína, que é a caseína, já fermentada, que ajuda nessa absorção. Mas, de toda maneira, o queijo, ele é para o bezerro. Não é? O bezerro, ele consegue digerir integralmente o leite da mãe dele, como nós, seres humanos, conseguimos digerir integralmente o leite das nossas mães. Se nós fôssemos feitos para tomar leite a vida toda, eu e você dava leite, de alguma maneira, sabe? Mas não é à toa que quando a gente tem filho, a gente consegue amamentar até 2 anos e o leite vai secando. Você entendeu? Não tem um erro nessa parte fisiológica. Só que nós começamos a tomar leite dos bezerros e o leite da nossa avó, né, que vinha numa garrafinha, deixava na porta de casa, não tem mais nenhuma similaridade com o leite de hoje, que é totalmente industrializado, que dura meses, anos, não é? Então esse leite cada vez mais tem provocado distúrbio hormonal, distúrbio de pele e distúrbio respiratório. E o queijo também. Eu penso que não é nunca mais. Nossa, Lilian, você é muito... Não é nunca mais, mas é diminuir o consumo. Porque hoje, você sabe que faz parte da nossa cultura o quê? Café com leite, pão com manteiga, ou pão com presunto. Todos os dias, quiçá talvez mais de uma vez por dia. Não é? Então, eu digo, a exposição a essa agressão, que ela inflama, que ela adoece. Né? Se a gente conseguir diminuir para 2 vezes por semana o glúten, o lácteo, a gente também diminui essa agressão. Né? A questão é diminuir a periodicidade e a oferta. Não estou dizendo para tirar, quem consegue tirar, melhor dos mundos, mas quem não consegue tirar, reduz. A dica é reduza, né? Para contribuir para melhor funcionamento metabólico e saúde a longo prazo. Essas coisas todas que nós estamos falando são inflamações de baixo grau. O que é isso? É quando a gente vai adoecendo sem perceber. Quando lá na ponta aparece um diabetes, uma pressão alta, uma neurodegeneração, um câncer. Hoje está cada vez mais comum Alzheimer, deficiências, degenerações de sistema nervoso central,
Em idade jovem, câncer em idade jovem, não é à toa, é estilo de vida, é alimentação, são escolhas, né? Então a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo com a nossa juventude, né? E a base é a alimentação. A gente trabalha com tripé, sempre gosto de trabalhar com tripé: alimentação saudável, atividade física e reposição das vitaminas, minerais e parte hormonal, de acordo com a característica de cada um. Esse tripé nos leva para a longevidade saudável, nos leva para viver mais e melhor, não é? Então, se eu faço exercício, mas não como bem, esse tripé não tá desequilibrado, não é? Se eu como bem, faço exercício, mas não reponho aquela deficiência nutricional, o tripé também não está equilibrado, não é? Então a gente precisa atuar em todas as áreas e ver o ser humano como um todo, né? Como a terapia que você e Stephen fazem com muito louvor, fora esse tripé, existe um contexto de vida que influencia muito nas nossas decisões e nas nossas escolhas, né? Então, acho que tudo isso, juntinho, a gente consegue ter aí uma vida mais feliz, mais saudável, mais plena, um corpo são e uma mente sã. Que legal. Uma outra dúvida, Lilian, que você falou muito, ficou muito claro para mim, que alimentos industrializados, produtos alimentícios, ele tem muitos conservantes, muita parte química. E esses shakes de academia que a gente toma para whey protein ou essas coisas, é pó. Aquilo ali não tem produtos que fazem mais mal para a saúde? Às vezes as pessoas têm o hábito de trocar uma refeição por um pó, né? Pode ser o whey protein, o shake, tem vários hoje no mercado. Eu não gosto, primeira coisa, de substituir refeição, alimento, por shake. Primeira coisa, isso não forma hábito, isso não colabora para a melhora da tua microbiota, para a população bacteriana do bem lá nos nossos intestinos. Intestino é modulador de grandes eixos hormonais: imune, sistema nervoso central e também absorção. Né? Se a gente não consegue, através da alimentação, estilo de vida, melhorar a nossa microbiota, porque ela é muito sensível. Se a gente está muito estressado, está matando o lactobacillus, os probióticos. Se a gente toma álcool, mata os probióticos. Se a gente come industrializado, mata os probióticos. O que ajuda os nossos probióticos, nossos habitantes do bem dos nossos intestinos, a se proliferar e ajudar nessa missão desses três eixos? Vitaminas, minerais, né, que estão nas saladas, nas verduras, nos legumes, não é? Nas carnes, a proteína da carne, os aminoácidos que estão lá. O shake até tenta imitar, mas junto com ele sempre vai ter um conservante, um corante, um acidulante, um sódio. Então, o que eu digo assim, eu não sou contra e indico suplementação proteica, não whey protein, porque o whey protein é o soro do leite. Então, eu sempre gosto de indicar um mix de aminoácidos, uma proteína vegana, porque ele vai ter menos influência negativa e inflamatória, não é? E eu só indico esses suplementos mediante a exercício físico, a estratégia de ganho de massa magra, porque a pessoa hoje, você bem sabe, começou hoje na academia, já quer um suplemento. Olha, eles falam: olha, doutora, comecei a treinar semana passada, me indica um suplemento? Como assim, né? Eu fico pensando, né? Então, tá desvirtuado esse conhecimento. E eu não sou uma nutricionista de ficar indicando suplemento gratuitamente. A primeira ordem é comida. O que a comida não consegue te trazer, não de benefício, comida sempre vai beneficiar, o que ela não consegue suprir de necessidade, aí a gente suplementa. Suplemento é suplementar, né? É a mais. A base é a alimentação. Se precisa, tá numa estratégia de ganho de massa magra, tem que compor mais proteína, vamos entrar com suplemento proteico melhor indicado, com menos corantes e conservantes, com menos sabor possível, não é? Eu gosto muito do mix de aminoácido. Quanto mais natural for uma suplementação, melhor é. O mix de aminoácido, ele é o melhor absorvido, pelos intestinos, porque já está quebradinha a proteína em aminoácido, que seriam as proteínas hidrolisadas, teoricamente, né? Então, o que eu não gosto da suplementação, dos shakes, é a substituição por refeição. Isso não forma hábito, isso não colabora com a parte intestinal, não colabora com a saciedade, né? E aí a suplementação de proteína, ela vem com o endereço já escrito.
para hipertrofia, não é? Numa situação de sarcopenia, pacientes que eu tenho com câncer ou com doenças aí que precisam de um aporte maior de proteína e não conseguem ingerir, não é? Então tem que ser específico e sempre com orientação, não é? Não adianta começar a academia hoje e achar que tem que tomar creatina, que tem que tomar tudo quanto é coisa sem orientação. E outra, até que orientação, será que tem necessidade? É isso que a gente tem que avaliar. Suplemento tem que ser de acordo com a necessidade, com o tipo de exercício, com o volume de treino, com o objetivo. Não é? Então, isso é que a gente tem que estudar melhor. Que legal, muito bacana. Então, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, tem que almoçar, tem que jantar e fazer comer intercalado, né? Refeições intermediárias. Intermediárias. Né? Então, assim, só para resumir, para o pessoal que está aí nos ouvindo, a gente quer realmente que você tenha mais escolha, mais saúde, você tenha mais produtividade, mais foco e realmente consiga ter uma longevidade de muito mais qualidade. Às vezes a gente vê pessoas com 50 anos de idade completamente doente, tomando 10 remédio para sinusite, remédio para dor de cabeça, remédio para diabetes, remédio para né? E se você que está nos ouvindo escolher, tomar consciência que o alimento é o principal elemento para você ter uma alimentação, uma vida mais plena e mais saudável, a gente já vai ficar bem feliz. Então assim, tomei um café da manhã, no intervalinho da parte da manhã, o que você sugere? A parte da manhã, eu sempre gosto de valorizar a energia. Então, vai bem uma banana com uma aveia, com uma chia, vai bem uma maçã, uma pera, uma fruta. Não é? Se tem um momento que as frutas favorecem, é pela manhã, não é? Eu falo que fruta é saudável até a página 2, não é? Não é, as pessoas falam, eu amo fruta, calma. Não é assim também, né? Esse amor pela fruta, ele tem que ser titulado, dosado, lembrando que a fruta é vitaminas, minerais, antioxidantes, fibra e frutose, que é açúcar, né? Que é um fator limitante que nos permite comer mais ou menos. Isso também depende de metabolismo para metabolismo. Tem metabolismos que são altamente eficientes em lidar com o açúcar. Tem metabolismo que são totalmente incompetentes. Então, isso a gente está falando de uma maneira geral, mas quando eu atendo um paciente, eu tenho que ver individualmente o caso a caso. De maneira geral, as frutas favorecem no lanche da manhã. No lanche da tarde, é melhor que a gente escolha gorduras e proteínas. As únicas frutas que favorecem o lanche da tarde, abacate e coco. Aí você escolhe oleaginosa, um leite vegano, que esses leites de coco, de amêndoas, de castanha, batido como um shake aí com frutas vermelhas, com morango, sabe? Ou um iogurte vegano. E hoje tem muitas receitinhas de pães, de bolos, feito com farinha de oleaginosas, farinha de amêndoas, farinha de castanha, que ficam super gostosos e são práticos. Porque hoje é importante a praticidade. Se a dieta der muito trabalho, você volta pro teu hábito. O ovo também, o ovo super... excelente. Ovo, aí um omelete, um ovinho mexido, um ovo cozido, né? No meio da tarde, vai te dar mais saciedade, porque a proteína e a gordura e as fibras têm digestão mais lenta. Quando eu consigo fazer uma digestão um pouco mais lenta, eu não tenho tanto apetite. O carboidrato, a digestão dele é rápida. A glicose ela começa a ser digerida já na língua. Tamanho o amor que o nosso corpo tem pela glicose, porque é energia. É energia. A gente só tem que titular como e quanto e quando a gente oferece essa energia. Eu não sou contra os carboidratos, né? Carboidrato é essencial e condição na hipertrofia. Carboidrato é essencial para performance, né? Para raciocínio, mas ele tem que ser dosado, né? Tem que estar em momentos específicos da nossa alimentação. Então, café da manhã. Se a gente começa um café da manhã num padrão de uma dieta mas sem carboidratos, a gente consegue controlar melhor o apetite o dia todinho. Se você tem um café da manhã com café, colocar canela. Canela é um super hipoglicemiante. Ajuda a tirar o açúcar do sangue, além de ser termogênica. Um cafezinho com canela, sem açúcar. E eu falo que o problema do açúcar, é sem açúcar, não é por conta das calorias, mas pela repercussão metabólica do açúcar mobilizando insulina, tá? Então, café da manhã, um café com ovo, mexido, cozido. Né? Meio da manhã, pode ser uma mamão, melhor até o intestino. Não é? Uma maçã, uma pera, se for mais fácil colocar na tua bolsa. Almoço,
né? Pode comer aí um arroz, um feijão, sempre acompanhado de uma farta salada de folhas. Porque as folhas, as fibras, vão lentificar a entrada do açúcar do arroz, do feijão, da batata, da mandioca no teu sangue. O açúcar entrou devagar, de mão dadazinha com a fibra, não tem pico. E aí você tem mais saciedade, né? Meio da tarde, gorduras e proteínas, oleaginosas, ovo, abacate, coco. Final do dia, jantar, salada, grelhado e legumes. Tenta tirar o carboidrato sim do jantar, né? Porque, imagina, eu tenho uma máxima que eu falo que carboidrato é energia, e energia, você já ouviu falar várias vezes, energia a gente come quando a gente vai gastar, é merecimento. Eu comi uma pratada de macarronada no jantar. Qual que é a ordem, qual que é a sinalização que você está fazendo? Estoque. Porque jantou, no máximo que você vai fazer é ver televisão, olhar o celular, dormir. Aí você dorme com a insulina gritando, impedindo que o hormônio do crescimento, que o hormônio do emagrecimento, chamado GH, encontre a casinha dele durante o sono, sabe? Então é por essas questões que a gente precisa trazer as fontes de energia para quando a gente vai gastar. E fontes de menos energia do carboidrato, porque gordura é uma grande fonte de energia, mas não mobiliza, não mobiliza insulina, sabe? Então, é essa administração das escolhas durante o dia que favorecem o peso mais baixo e a saúde. Que legal. Nossa, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando sobre alimentação, porque a gente sabe que a alimentação é algo muito importante. Como a gente fala no nosso processo terapêutico, a primeira coisa que o cliente vem para cá é a gente saber um pouco também da alimentação, saber como a pessoa escolhe os alimentos, como a gente veio falando que as escolhas, elas são muito emocionais. A gente escolhe um alimento, pessoas que vêm de uma família italiana, a probabilidade de ela gostar muito de massa, gostar de tomar um vinho, é muito maior do que uma pessoa que vem lá da Rússia. Né? Então é muito importante, a gente como adulto, nós temos escolha. Então se você que está nos ouvindo, se você em algum momento nesse nosso bate-papo trouxe consciência, procure saber mais sobre alimentação, saber mais como gerenciar as nossas emoções. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas me perguntam: Edu, como que a hipnose pode me ajudar a eu não ficar mais estressado ou a eu escolher melhor meu dia a dia? Eu gosto de falar muito, Lilian, que a hipnose não vai mudar a vida de ninguém, a hipnose vai dar consciência. Não é a hipnose que muda, a hipnose ela traz consciência dos caminhos a serem traçados. A pessoa que ela tem a consciência que se ela beber todos os dias, muito provavelmente ela vai chegar no momento da vida com algum tipo de doença, alguma inflamação é muito grande. Então é por isso as pessoas me perguntam: Edu, o Dr. Stephen tem 81 anos de idade, ele é cheio de energia, porque ele se trabalha tanto a parte alimentar como a parte emocional. Sim. Porque a parte emocional também é muito importante. Os conflitos internos, todos nós temos conflitos internos. Agora, o que eu faço com os meus conflitos internos? Eu tô com um conflito, eu tô ansioso, eu vou lá como 8 bananas? Ou eu compro um pratão de macarrão? É essas escolhas que a gente está querendo trazer para vocês que estão nos ouvindo. Quanto mais escolhas, quanto mais consciência dos alimentos você tiver, muito provavelmente você vai influenciar não só você vai influenciar os seus amigos, você vai influenciar o seu filho, você vai influenciar a sua esposa de uma maneira bacana e trazendo resultado. Lilian, para encerrar esse bate-papo maravilhoso, eu gostaria que você me respondesse mais 2 perguntas. Eu adoro praticidade, mas também eu prezo muito pela minha alimentação. Só que eu adoro ir lá no supermercado, pegar aquelas saladinhas já que já vem lá, lavadinha ou picadinha. Eu adoro couve, eu adoro
a selga, eu adoro espinafre, e às vezes eu compro sempre aquele tudo já lavadinho. Entretanto, esses dias eu até passei um WhatsApp para você, falei, Lília, eu compro tudo cortadinho. Me conte um pouco sobre isso. Então eu gostaria que você explicasse, porque isso também é a mídia que faz isso. A mídia, ela traz tudo isso pronto. Você pega fruta, tá tudo cortadinho. Você vai lá e compra essa fruta. Só que isso ele impacta diretamente no valor nutricional. Eu gostaria que você esclarecesse isso para as pessoas, que muitas vezes a gente busca praticidade, mas às vezes a gente perde na qualidade desses alimentos. A praticidade hoje, ela é mandativa. Assim, a pessoa já chega no meu consultório e fala, eu não tenho tempo de nada, eu não tenho tempo de programar, eu não tenho tempo de nada. Então, primeiro, de lavar minha salada, não tenho né? tempo de lavar, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo de pegar uma fruta para colocar aí na minha mochila. Então, a primeira coisa que eu falo, assim, a gente precisa investir tempo na organização. Principalmente se você não tem tempo para nada, você vai precisar ter um tempo para se organizar, para que essa sua falta de tempo, por conta da tua rotina, não te traga adoecimento. Isso é uma questão. Não tem estratégia alimentar que dê certo sem planejamento. O mínimo que seja. Aí o que eu falo? Assim, eu saio de casa cedo, chego em casa tarde. Eu não gosto de ficar lavando salada. Mas, assim como você, acho uma coisa, acho perda de tempo, modo de dizer. Enfim, porque eu gosto de ficar em casa, treinar, ficar com meu marido, coisa e tal, enfim. Então, eu penso que quanto mais prático for o meu dia, é melhor. Quando a gente chega no mercado, tem aquelas saladas higienizadas inteiras, eu prefiro elas do que aquelas que já vem toda cortadinha. Quanto mais eu corto o alimento e deixo ele exposto, mais ele perde vitaminas e minerais. Ele não ficou pior, ele ficou menos nutritivo. Ele não vai te causar nenhuma deficiência, mas ele deixou de te entregar tudo que ele tinha. Nosso solo hoje é muito pobre já, pra gente ficar perdendo nutrientes. Aqueles legumes, verduras, abobrinha, tudo cortadinho, ele não vai fazer mal, mas ele deixa de ter aquilo tudo que ele, quando ele estava prontinho, ele tinha. Uma coisa que assim facilita muito, se você não tem tempo, compra a marmitinha, né? Hoje tem uma série de pessoas que fazem esses produtos e entregam. A gente tem que zelar pela nossa saúde e tornar o nosso dia a dia mais fácil, porque fica impraticável. Aí fica como está, adoecendo, comendo na rua, não é? Então, esses produtos alimentares que já são higienizados, sempre prefiro aqueles que estão mais prontos, menos cortados possíveis. Aí você só abre, corta, come, né? Tem a air fryer, eu adoro air fryer, porque é muito prático. Você tempera lá o seu bife, seu frango, o seu peixe, não é? Chega em casa, coloca lá, põe uma cebola, tomate, orégano, um azeitezinho, vai tomar banho, vai se arrumar e volta, tá prontinho. Compõe com um belo prato de salada, não é? E já fica uma refeição incrível pra tua noite. Corta uns abacate, fica gostoso também, sabe? Um frango desfiado, sabe? Só que isso tem que se preparar. Se você não tiver em casa salada, não tiver o ovo, não tiver, como é que você vai comer? Vai comer a bolacha, vai comer o que tem, não é? Uma coisa que funciona muito pra mim, verdadeiramente, é não ter em casa aquilo que eu não posso comer. Essa estratégia você já me ensinou, essa estratégia eu uso na minha casa. Pra mim, funciona. Tem gente que tem aquela habilidade de pegar um pedacinho e guardar. Eu não tenho. Eu não tenho essa educação, eu diria. Então, eu não compro aquilo que eu não posso comer, não é? Porque, senão, eu certamente vou ter mais dificuldade de chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, de falar, poxa, vou negar a paçoca que eu amo, modo de dizer, né? Então vou negar o chocolate. Então eu prefiro não ter e ter aquilo que eu posso comer. O que eu quero dizer é, tenha aquilo, independente de ter aquilo que você não pode, não é que não pode, não deveria, porque nada é proibido. As coisas precisam ter momentos, né? Momentos certos para ser consumido. Então eu preciso ter em casa, para o meu almoço, para o meu jantar, para o meu lanche da tarde, o que eu posso comer e o que faz parte de uma dieta, de uma alimentação. Porque dieta tem um peso de restrição. É alimentação, né? Um estilo de vida alimentar saudável. Que legal, muito bacana. E para terminar, é algo também que é uma dúvida. E também, mais uma vez, a mídia ela vende como algo para trazer energia, que é o caso do Red Bull.
Me conte sobre esse Red Bull, porque eu vejo no carnaval as pessoas tomando Red Bull para ficar cheio de energia e Red Bull dá asas. Me conte sobre isso, o que o Red Bull pode causar no corpo. O Michel quer saber muito dessa pergunta, né? Isso mesmo, ele essa tá é pra curioso, você, Michel. Né? Que ele é sócio do Red Bull. Né? Pois então, o Red Bull, ele é uma bebida da linha dos energéticos, não é? Os energéticos, ele tem taurina, tem cafeína, tem muito sódio, enfim, muito açúcar. Eles são bebidas estimulantes. Essas bebidas estimulantes, elas deveriam ser tomadas pontualmente. Vou no carnaval, numa balada, tomei um Red Bull? Legal, não é? Agora, todos os dias pela manhã, eu tenho paciente que só acorda se tomar Red Bull. Uau. E aí, isso mascara, isso é tão importante, que para esse tipo de pessoa, tipo o Michel, que tem que tomar Red Bull todo dia, e eu tenho paciente que toma Red Bull todos os dias, né? Eles estão mascarando o déficit energético de cortisol, de uma tireoide, de uma testosterona baixa, não é? Porque eles tomam o Red Bull, sim, o energético, pelo gosto, que é saboroso, sim, e pela disposição e energia que esse produto traz, não é? E aí logo tem o rebote. Você fica lá em cima. E aí de repente essa energia cai. E aí quando essa energia cai, é a sua energia mesmo. Aquela energia que caiu é a energia que você tem para lidar com as coisas, que às vezes não é suficiente para tua entrega. Então aí você toma energético de novo, né? Então a questão dos energéticos, ele não pode ser um artifício para te dar energia, porque muitas vezes você está mascarando algum déficit energético hormonal, não é? Agora, se for eventualmente por uma balada, por uma situação pontual, não tem problema. Mais uma vez, não é a exceção que adoece, é a exceção se tornar regra, não é? Então, se a gente conseguir fazer melhores escolhas, né? Usar o Red Bull, o energético, para momentos que eu tenho que ficar acordado até mais tarde porque eu vou trabalhar, ou porque eu vou numa festa e quero estar mais disposto, legal, não é? Agora, todos os dias tomar 1, 2, 3 Red Bull, como eu tenho paciente que faz isso, e vicia muito, muito, porque para tirar essa energia, essa oferta de energia de quem tá na fadiga é difícil, porque as pessoas sofrem. E aí tem que fazer toda uma parte de base de modulação hormonal para devolver essa energia para ir tirando. A pessoa que toma muito Red Bull é porque está mascarando um déficit energético, com toda certeza. Não é só porque gosta, toma porque gosta, o sabor é gostoso mesmo, e toma porque dá um bem-estar, energia e fica super ligado. Não é? Então, é só isso que a gente tem que avaliar com um pouco mais de critério, porque a gente está mascarando aí uma fadiga. Que legal. Pessoal, foi realmente fantástico essa entrevista que eu tive com a minha amiga, com a minha nutricionista, com a minha guru alimentar. Para você que está aí nos assistindo, gostou dessa entrevista, compartilhe, pessoal, porque assim, você compartilhando com quem você ama, você também está fazendo bem. Você está sendo o conivente do bem. Quer fazer pergunta? Coloque aqui no comentário, deixa aqui Onde? Deixa aqui no nosso comentário que a gente vai fazer questão de responder todas as suas perguntas. E quer fazer sugestão dos próximos temas da Live Act? Também escreva aqui no comentário que você gostaria que nós, do Act Institute, convidasse especialista para responder a dúvida que você tem ou o questionamento. Lembrando que a nossa máxima aqui do ACT, mente sã e corpo sã. Se você quer ter longevidade, se alimente bem, tanto a parte do corpo, que é o nosso templo, como a sua mente. Estando em equilíbrio isso, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser muito mais produtiva. Lilian, eu gostaria também que você se despedisse do nosso público, deixe seu Instagram, deixe o canal, porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aí e querem ter consciência e longevidade vão te procurar. Quero agradecer muito essa oportunidade, para mim foi incrível estar aqui falando desse tema que enche meus olhos, que enche meu coração de alegria. Espero ter contribuído ao máximo. Se tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários que eu e Edu vamos responder tudinho. Deixa aí a proposta de outras lives, de outras coisas que vocês querem conhecer. E aí a gente vai estar tratando aqui. Então, pessoal,
podem me seguir lá no meu Instagram, é LilianLima_Nutri, que eu vou responder todos os recadinhos de vocês. Muito obrigada pela atenção, pela disponibilidade, pela paciência de vocês.